principal vantagem é que você quebra a sua monotonia no estudo por questão. Então você tem a quebra da monotonia e você tem o aumento da concentração. Como assim, Roberto? Eu falei para você que ia trazer uma perspectiva diferente e fazer você pensar o que você está fazendo quando você está fazendo questão. Então, se você quer estudar por questão de uma maneira profissional, pensa assim, ó, quando a gente está fazendo, por exemplo, a leitura do material, a nossa mente tem uma tendência natural de escapar, né? Então você está ali lendo o teu material e aí de repente sua mente divagou. Você não sabe nem mais o parágrafo que você estava lendo, qual era o assunto que você estava, às vezes você esquece até a disciplina que você estava estudando, não é verdade? Então, diferentemente do estudo corrido, da leitura, da teoria, quando a gente para fazer questão, o que é que acontece, né? A gente não tem essa tendência natural. Por quê? Porque quando você é indagado sobre algo, quando alguém faz alguma pergunta, no caso a sua banca, por que você presta mais atenção? Por que as chances da sua mente devagar são menores do que quando você está só lendo? Se você nunca parou para perceber que isso acontece com você, comece a partir de hoje. Comece a partir de hoje a perceber quando eu estou resolvendo as questões. Eu realmente fico mais concentrado? Eu divago menos, sim ou não? Porque essa é uma tendência que eu vejo e eu sinto nos nossos alunos, que eles falam, esses relatam, eles, Roberto, mas por que resolver a questão? Por isso que tem gente que gosta de revisar por questão, vou falar mais sobre isso. Mas a resposta é o do Luiz, é a pressão de pontuar. É você saber que você o quê? Não quer errar. Quando você marca o A, quando você marca o D, você vai lá e aperta corrigir, se for um site que você está resolvendo, ou você vai atrás na folha final da página lá do gabarito para pegar, porque você quer pontuar, porque você não quer errar. Então, o fato é que quando alguém pergunta algo pra gente, e aí pode ser da coisa mais simples do mundo, tá, pessoal? Você tá na rua, andando, caminhando no celular lá, navegando na internet, ou, sei lá, fazendo qualquer coisa na rede social. Se alguém lhe parar na rua e te perguntar assim, vem cá, se eu entrar nessa rua aqui e seguir reto, você mora por aqui? A pessoa, moro. Se eu entrar nessa rua aqui e seguir reto, eu vou dar na rua tal? Você para e efetivamente você se concentra naquilo que ele perguntou. Esquece até o que estava vendo no celular, até perde a conversa ali, estava no WhatsApp falando, porque você não quer dar uma informação errada. E quando se fala de provas e concursos, a gente não quer errar. A pergunta que foi feita para você, perceba, aumenta a sua concentração naquele objeto, naquele simulado, naquela questão, naquela dúvida de um desconhecido que você nunca viu, que você não quer falar para o cara entrar naquela rua e dar onde ele não quer ir. Então veja só, todo tipo de pergunta aciona um mecanismo na nossa mente que faz com que a gente prenda a atenção, que faz com que a gente efetivamente preste mais atenção, esteja mais presente para aquele momento e praticamente o que é a atenção? É a falta de distração. Na verdade, a atenção é você não estar mais distraído, é você focar em uma única coisa. Então você está única e simplesmente focado em escolher a letrinha certa, A, B, C, D ou E, meu Deus do céu, qual é que eu marco aqui? E você vai ler, reler, seu pensamento, sua mente vai acionando ali a sua memória para ver se encontra a resposta correta. Então, para mim, essa é a maior vantagem de estudar por questão. Perceba a partir de agora o quanto você está efetivamente concentrado. E aí, ó, como eu lhe disse, né? Existe um segredinho que muita gente não conhece, eu vou revelar agora para você. Eu falei para você que no momento em que a gente faz questão, a gente está mais concentrado, a gente aprende mais, portanto, porque a gente está efetivamente prestando atenção no que a gente está fazendo, e a gente também eleva o nosso grau de, ou melhor, quebra a nossa monotonia e eleva a nossa concentração. Roberto, mas você disse que normalmente quando a gente está lendo, né, quando a gente está só consumindo conteúdo, a tendência é a gente devagar, isso acontece comigo. Eu já me senti assim. Não tem nada que eu possa fazer para aumentar a minha concentração no meu dia a dia. Teve até alguém que aqui comentou, né, Roberto? É falta de prática na leitura. Por isso que na leitura a gente não consegue manter o foco e a atenção em alta, e nas questões esse foco e a atenção vem. Claro que tem sim, galera. Basta você o quê? Se perguntar. Olha que simples. No método 3.1 eu chamo isso de estudo ativo. Ao final de cada página, quem é meu aluno vai saber o
que é que os meus alunos se perguntam? Ora, se você já sabe que a solução para manter a concentração em alta, que isso acontece na hora que você resolve questões, basta você trazer essa técnica da pergunta para dentro do momento da leitura do seu material. Olha como é simples estudar desde que alguém te fale o óbvio. Eu estou te falando algo que é óbvio. É óbvio que se você se fizer perguntas, enquanto você está fazendo a leitura, o seu estudo vai render tanto quanto o momento de fazer as questões, porque a sua concentração vai ser alta. Devido ao quê? Às perguntas. Qual é a pergunta que você tem que fazer ao final de cada página de leitura do seu material? Que vai aumentar a sua concentração, que vai trazer a mesma sensação daquele momento que você estivesse resolvendo questões, mas na verdade você está estudando, está lendo o teu conteúdo. Se você quer aumentar a sua concentração de uma maneira simples, rápida e prática, e trazer aquela sensação que você tem ao resolver questões, quebrando inclusive a monotonia de ficar lendo páginas e páginas, passando horas sentados ali, porque não estou conseguindo me concentrar, eu não sei o que acontece, Roberto, eu não consigo marcar as coisas certas, eu não faço grifos, tudo que eu leio não entra na minha cabeça, eu não presto atenção. Basta você, ao final de cada página, se perguntar: o que eu acabei de aprender? E aí você vai acionar o mesmo sistema que acontece quando você estuda por questões, e você não quer errar. Lembra da história que você não vai dar informação errada para o desconhecido que te perguntou se aquela rua vai dar naquela outra rua? Você vai prestar mais atenção e tomar mais consciência dos seus estudos se ao final de cada página, leu a primeira, pausa um pouquinho, o que eu aprendi? E aí mentaliza. E aí mentalize, e aí lembra, e puxa pela memória. Não, eu estava lendo sobre ato administrativo, eu li também sobre isso, li sobre a classificação tal, li sobre isso, acabou. Não é para fazer resumo. Não. Vai para a próxima página e continua a leitura. Chegou no final da próxima. Gente, eu já tive um relato de um aluno, eu vou contar uma história para vocês. Uma vez o aluno falou assim para mim: Roberto, uma vez eu li 50 páginas. E quando eu cheguei no final das 50, eu fui resolver questões e eu falei: nossa, eu nem sei o que eu li na primeira. Imagine você perder o seu tempo de tão distraído que você estava, porque você leu 50 páginas, aí gastou 1h30, 2 horas, e chegou na 50ª página e você pensou: nossa, por que estava na primeira mesmo? O que você fez aí, galera? Perdeu o seu tempo. Jogou fora 1h30 do seu precioso tempo, 2 horas do seu precioso tempo, para lá na página 50 perceber que não estava concentrado. Olha que loucura. Olha aonde chega o nível de distração que a gente tem hoje. E que você, com essas simples perguntas, você pode até anotar no rodapé de todas as páginas. Vai estudar o que amanhã? Português? Já pega o seu material hoje, pega a caneta e escreve o que eu aprendi no rodapé de todas as páginas. Na outra, o que eu aprendi na outra, você não vai nem precisar lembrar de perguntar dessa live. Você já vai e coloca lá. Aí você vai parar: opa, o que eu aprendi aqui? Ah, eu aprendi isso. E vai para a próxima página. Eu tenho certeza absoluta que você não vai gastar, como essa história dessa seguidora aí, 1h30 sem aprender absolutamente nada, ou seja, jogando fora o seu tempo. A partir de agora, e com essa pergunta, a sua vida vai mudar, eu lhe garanto.